Na minha jornada na capelania, eu enfrentei vários desafios. O primeiro desafio foi justamente a aprovação do concurso. Isso porque a capelania militar, o concurso para a capelania militar é muito difícil. Geralmente, para capelão evangélico, no meu caso, abre-se uma vaga e a média é entre 500 e 1.000 candidatos, dependendo do concurso, seja para o Exército, Marinha, Aeronáutica, Corpo de Bombeiro ou Polícia Militar do Estado. Então, é muito concorrido e existem poucas vagas. E não abre constantemente o concurso. Então, o primeiro desafio foi justamente tanto o preparo quanto a aprovação do concurso. Para ter uma ideia, eu fiz 6 concursos para a capelania militar. Fiz 2 para o Exército Brasileiro, aquela que eu queria ser capelão do Exército, fiz 2 para a Marinha, fiz um concurso para a capelania do Corpo de Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro e depois fiz um concurso para a capelania da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E com relação à capelania do Estado do Rio de Janeiro, eu tive uma experiência com Deus tremenda, né? Porque na realidade eu nem queria ser capelão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Mas 2 anos antes eu tive uma experiência com Deus em que Deus me revelou o que iria acontecer, só que não falou que era a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Então, quando chegou a época do concurso, Deus também me convenceu a me inscrever, escrevi no último dia, só tinha uma vaga e não tirei em primeiro, tirei em quinto. Fiquei felicíssimo, né, por ter tirado em quinto lugar, porque naquele ano ia ter a prova ainda do capelão do Exército e eu iria passar. Mas aí, um mês depois, entraram em contato comigo, dizendo que os 4 primeiros candidatos estavam reprovados no exame médico, físico ou psicológico. Eu, de quinto, passei a ser o primeiro colocado. E cumpriu-se aquilo que Deus havia me falado 2 anos antes. Então, deixei o Exército, eu era sargento do Exército, ganhando menos na época, porque eu, como sargento do Exército, na época, eu ganhava mais do que um tenente da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, e a gente, como capelão, entra como tenente. Mas não foi por causa da questão pecuniária. Nós fomos para a Polícia Militar para exercer a função de capelão, para exercer o ministério dado por Deus. Deus nos chamou, nós aceitamos o desafio, dissemos aqui, eis-nos aqui, me envia-me. E aí Deus nos abençoou, eu entrei então dessa forma. Esse foi o primeiro desafio, que talvez seja um desafio muito grande. Existem alguns candidatos que são até chamados por Deus, mas não são persistentes no concurso. Precisa se preparar adequadamente e também passar. E quando Deus chama, fica tranquilo, faça a sua parte no preparo intelectual, no preparo espiritual, que Deus vai fazer a parte dele e vai te colocar certinho no endereço que Ele quer que você sirva a Ele como capelão militar. Agora, um outro desafio que eu também enfrentei na capelania foi, na realidade, a batalha espiritual, né? Porque a função do capelão é uma função espiritual. E a gente entra, né, em guerra contra o inimigo direto. Lembrando que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, desde a minha entrada, antes da minha entrada, a minha entrada para a capelania, o meu exercício da capelania militar até a minha saída, batalha espiritual o tempo todo. Foi uma luta tremenda, mas graças a Deus que nos dá a vitória com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, é preciso que estejamos constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho do capelão não é vão do Senhor. Aquele que vocaciona, aquele que nos chama, Deus é o mesmo que nos abençoa quando obedecemos o seu chamado. Então, vale a pena. A luta é grande, mas a vitória é certa no nome de Jesus. E outra coisa, você quer ter vitória sem luta? Então você não vai ter vitória. Então, Deus sempre envia uma luta, mas pela fé nós vencemos e alcançamos a vitória em nome de Jesus. Outro desafio que eu tive na capelania foi justamente a conscientização dos irmãos de que quartel, no meu caso, na capelania militar,
quartel não é igreja. Os irmãos, mesmo sendo militares, acham que no momento da assistência espiritual ou religiosa, tem que trazer suas práticas e tem que exercer conforme ele exerce a sua fé na sua igreja. Não é assim. Porque o capelão, o serviço de assistência religiosa, a capelania, existe na instituição pública ou militar para dar o quê? Assistência, suporte ao militar, para que ele possa ficar equilibrado do ponto de vista espiritual, emocional, e assim ele poder desempenhar bem o seu papel para a sociedade, sendo um policial melhor, sendo um pai de família melhor, sendo um esposo melhor. Faz toda a diferença a vida dele com Deus. Mas só que no quartel, na instituição pública, não é igreja. O capelão, então, ele representa a instituição. O equilíbrio é totalmente diferente e existem algumas limitações por causa do objetivo principal da Polícia Militar, que é a segurança pública. O objetivo principal da instituição de segurança pública não é ser igreja, mas ela dá o suporte espiritual e o religioso para que o ser humano, o policial, na realidade tem a ver com a dignidade humana, tem a ver com direitos humanos, tem a ver com a ética. E o capelão está ali para desempenhar esse papel para que o policial também faça a sua parte. Então, o capelão é aquele que serve de suporte para que o servidor público faça a diferença na sociedade onde ele quer que ele esteja. Esse é um desafio grande que o capelão enfrenta, porque muitos irmãos não compreendem isso. É claro que não compreendem, nem todos são chamados. Essa é a realidade. Um outro desafio que eu enfrentei também na capelania militar, nessa minha jornada, foi a discriminação por parte de alguns. Graças a Deus não foi por parte da maioria, mas uma hora ou outra a gente passou por discriminação, tanto por parte de irmãos, crentes, de igreja evangélica como nós evangélicos, como parte de pessoas de outras religiões. A primeira é a comparação, né? As pessoas acham que comparam a sua função, a sua atuação como a de um padre. A Igreja Católica, ela tem também a capelania católica. E os padres têm toda uma diretriz, como eles devem agir, etc. E nós também temos a nossa. Nós temos que procurar um equilíbrio, porque, apesar de ser assistência espiritual, nós representamos também a nossa instituição religiosa. Então, tem alguns pormenores que tem a ver com a fé individual de cada um. Isso é importante para lembrarmos que é protegido, inclusive, pela própria Constituição, né? Então, a gente foi discriminado por alguns de outras religiões, às vezes era discriminado por alguns da nossa própria religião, né? Lamentavelmente. Mas, com o passar do tempo, o capelão parando para amar, estendendo a mão, agindo de maneira correta, de acordo com a ética e direitos humanos, com certeza ele vai conscientizando tanto aqueles irmãos que são da mesma fé dele, a fé do capelão, como de outras religiões, porque ele é o representante institucional. Então as pessoas, com o passar do tempo, vão tendo essa consciência. Agora, é preciso que o capelão se empenhe e não se sobreponha aos outros. Pelo contrário, o capelão é um servo. Está ali para servir a Deus e servir ao próximo, no meu caso, policial militar. Então a gente tem que parar para amar, tem que compreender que muitas vezes você é discriminado por ignorância, por falta de conhecimento desses irmãos. Você que tem que fazer um bom trabalho mostrando, né, através das suas ações, gestos, atitudes, qual a verdadeira função do capelão, principalmente quando eles mais precisam. Agora, um outro desafio que eu enfrentei também foi trabalhar, né, com outras religiões ou denominações que não seja a sua, sem preconceito nenhum. Porque o capelão é o representante institucional da questão religiosa. Então, qualquer atividade religiosa passa pelas mãos do capelão, independente se seja da sua religião, da sua igreja, da sua denominação ou não. Ele é o responsável institucional, inclusive até, em alguns casos, para organizar a atividade religiosa
que não seja de acordo com a sua fé, sem crise nenhuma. É por isso que o capelão ele não trabalha sozinho, ele trabalha em equipe e ele precisa criar uma rede interna com os capelães voluntários, com os membros da instituição que estejam ali dispostos a ajudar, e também uma rede externa, né, com pessoas de outras igrejas e ou denominações que possam ajudar o capelão e socorrer em muitos momentos. Então a gente precisa trabalhar. Eu tenho amigos, né, da Igreja Católica, espírita, temos candomblecistas, umbandistas, eu tenho amigos que são rabinos, porque nós temos que criar uma rede, porque o objetivo qual é? É dar suporte ao policial militar. E às vezes vai ter uma atividade religiosa dentro da instituição, ecumênica muitas vezes. Quem vai estar coordenando e organizando tudo é o capelão. E muitas vezes não é da sua própria vertente religiosa. Então esse foi um outro desafio que eu enfrentei na capelania, que é enfrentado na realidade por todos os capelães institucionais. Agora, o outro desafio também foi justamente essa conscientização, conscientizar a população civil, através da parte religiosa, da importância do trabalho policial e da necessidade de apoio da sociedade para esse trabalho. Esse é um desafio muito grande, porque a população te vê como líder religioso, te respeita. E você então serve de mediador entre a população civil e a instituição policial militar. Então a população civil tem que te ver como sacerdote. E também a instituição militar tem que ver você como sacerdote. Em alguns momentos você está ali no meio, você que aproxima a população civil da instituição policial militar, e você também ajuda a instituição policial a compreender a sociedade civil, religiosa, como agem, porque na realidade a especialidade do capelão é a religião. Então a gente precisa se especializar nas diversas religiões para poder ajudar e trazer a população para perto da polícia, no caso, para perto dos profissionais de segurança pública, para que a nossa sociedade viva melhor e cada profissional possa exercer seu papel de maneira peculiar. Outro desafio que eu enfrentei, e esse é um desafio muito grande, que é o sepultamento, né, a parte do luto. Por que é um desafio grande? Porque toda a instituição lembra do capelão no momento da morte, no momento do luto, no momento da dor ou perda. Então, se algum policial, por exemplo, morre, o capelão é logo lembrado. Todo mundo, na realidade, pula fora e o capelão é lembrado. E o capelão ali, ele tem a oportunidade de ser usado por Deus para levar o consolo, o ombro amigo, o serviço de suporte, o bálsamo que vem do Espírito Santo, que passa pelo capelão para poder ajudar naquele momento delicado e difícil. O capelão, então, ele serve de suporte, de ajuda. Agora, esse desafio é muito grande porque o capelão também é um ser humano. E a gente tem que muitas vezes sepultar um companheiro de farda, um colega, um amigo que você conviveu, e o capelão também sente, o capelão também sofre. Então muitas vezes ele precisa o quê? Se afastar um pouquinho do objeto para ele poder dar assistência adequada. E aí, um conselho, todo capelão institucional, ele precisa ter um mentoreador na sua área espiritual, se ele não for capelão, se ele for pastor, um outro pastor mais experiente e também um militar mais experiente, porque ele precisa de suporte na área militar e também na área espiritual, para você poder se abrir, para você poder orar junto, para você poder colocar diante dessas pessoas seu sofrimento, suas inquietudes, para que você possa também estar bem espiritualmente e emocionalmente para poder ajudar o outro policial, o outro amigo que está sofrendo. Não adianta nada você estar com uma ferida aberta, precisando de cura, e tentar curar o outro. Como é que você vai poder ajudar? Você precisa se curar para poder ser usado por Deus para curar a alma das outras pessoas. Esse é um desafio muito grande enfrentado pelo capelão. É preciso ter um equilíbrio muito grande,
mas o Senhor, Ele nos dá esse equilíbrio. Um outro desafio que eu enfrentei foi ter que atuar em momentos de crise, servindo justamente como mediador, né? Muitas vezes, dentro da própria instituição, algumas crises internas e as crises externas, porque, na realidade, no caso da Polícia Militar, é um braço armado do Estado para fazer com que a lei seja cumprida. Então, muitas vezes, serve de mediador. Daí, o conselho que eu dou é que todo capelão precisa, né, se especializar na questão da mediação, para poder ser usado melhor com Deus. Ele é um mentor, ele é um mediador espiritual para que a pessoa possa passar por aquela crise. Muitas vezes a instituição, né, que é um limiar muito grande entre bem e o mal, a guerra da polícia é muito grande, porque ela está ali para ser usado por Deus, para que haja paz na cidade. E muitos são usados pelo inimigo, né? Então é a guerra do mal contra o bem. E o capelão é aquele que está ali trazendo a presença de Deus, trazendo o poder de Deus, sendo usado por Deus para equilibrar as partes. E muitas vezes tem que interceder por uma ou por outra para que tudo vá bem, tá bom? É um desafio muito grande também. Um outro desafio que eu me lembro também é que, apesar de ser capelão, a função do capelão é uma função específica, né? De o que é assistência espiritual e religiosa ao policial, servidores civis e seus familiares, justamente para que o policial possa estar equilibrado e exercer bem o seu papel na sociedade. Só que, muitas vezes, a população externa, né, à instituição, não enxerga o capelão dessa forma por desconhecimento, né, por falta de conhecimento da função do capelão. E muitas vezes também a própria igreja, a denominação, a própria religião do capelão não reconhece, não sabe da relevância, da importância do seu trabalho. E às vezes ele fica o quê? Só. Ele trabalha muitas vezes sozinho, sem o apoio necessário que ele precisa. Daí, mais uma vez, lembrar que o capelão deve formar uma equipe, treinar uma equipe para trabalhar. O capelão não trabalha sozinho. Um outro desafio também que eu enfrentei, que todo capelão enfrenta, é a falta de apoio, justamente por parte de muitos irmãos da sua própria igreja, da sua própria denominação, da sua própria religião. O capelão se sente, muitas vezes, sozinho, porque não conhecem o trabalho, ou então não querem conhecer ou deixam de lado. O trabalho do capelão é muito importante para o reino de Deus, para a igreja e para a sociedade. Mas muitas vezes a função da capelania é desconhecida ainda para muita gente. Então a importância do capelão conscientizar a sua igreja, a sua denominação, para que ele tenha um apoio maior e melhor. Tendo apoio maior e melhor, ele consegue desempenhar seu papel com mais tranquilidade e abençoar mais vidas.